Saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor. Em nome de Jesus, um prazer estar aqui. O pastor Sandro tem certeza, ele fala sempre aqui, e agora eu posso ver isso bem clarinho aqui com a igreja acesa. Vocês realmente são lindos. Bom demais. Também quero saudar aqueles que estão acompanhando a gente pela internet, amigos queridos que receberam essa informação e estão acompanhando o culto, lá do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, alguns em Portugal. Então, que bom que a gente tem essa tecnologia que pode nos ajudar com isso. Eu ia fazer aqui uma divisão, porque eu quero trabalhar com vocês hoje, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, 2 diferentes textos em 2 diferentes perspectivas. Então, eu vou fazer o seguinte, como o Cledão está aqui desse lado, eu vou deixar a parte boa dessa mensagem aqui com o pessoal que está desse lado aqui, e eu vou pedir, então, para vocês abrirem, por gentileza, a Bíblia de vocês aqui desse lado, em 1 Coríntios, capítulo 12, tá bom? Enquanto que o pessoal que está aqui desse lado, lá do Renan, vocês escolheram lá do Renan, vocês então estão enrolados aí, eu vou pedir para que vocês abram em Gênesis, capítulo 11, tá bem? A gente vai trabalhar a mesma temática com base nesses dois textos bíblicos. Aqui então, Gênesis, capítulo 11, e aqui desse lado, 1 Coríntios, capítulo 12. Muito interessante que quando o pastor Sandro fez o convite, e ele não pediu para eu dar nenhum recado para vocês, ele não me deu olha, fala sobre esse tema ou aquilo, ele me deixou muito livre. O Senhor, na mesma hora, começou a colocar no meu coração para que nós falássemos sobre isso, que eu vou chamar hoje de a unidade da igreja. A unidade da igreja. Não sei por que razão, aproveitando aqui o que o Wesley disse, foi só o pastor sair, trouxe o maluquinho para falar aqui dos louvores, da parte dos dízimos, deixou o Renan para falar do louvor e deixou, sei lá, o doidão talvez aqui para falar sobre a mensagem. Mas a gente vai então trabalhar esse tema, que é um tema, digamos que de muita importância, mas também muito delicado quando a gente fala da unidade da igreja. Algo, queridos, aqui numa primeira perspectiva que eu gostaria de compartilhar com vocês da importância desse tema é que a teologia, que vem, uma palavra que vem do grego theos, e a segunda parte dela, logia, é nada mais do que o estudo de Deus. Assim como a gente tem cristologia, assim como a gente tem antropologia, mas há um detalhe muito importante sobre teologia, porque nós, como criaturas, nós não somos capazes de compreender Deus. Nós só conseguimos entender sobre Deus aquilo que Ele nos revela. E essa é a diferença. Na antropologia, a gente consegue estudar o ser humano, na cristologia, a gente consegue estudar a respeito de Cristo, o seu ministério, mas quando a gente fala de teologia, a gente só consegue estudar aquilo que Deus nos revela, porque Ele é um ser muito complexo e a gente não tem capacidade, entendimento, para ir aprofundar e entender algo pelo qual Ele não tenha nos dito. E se há algo que Ele compartilhou conosco desde a fundação, é exatamente sobre unidade. Não sei se você já prestou atenção sobre isso, mas desde a fundação do mundo, o Deus único já falava de unidade. E aí esse tema veio ao meu coração e eu comecei a trabalhar em cima disso, comecei a entender ou a buscar algo que pudesse compartilhar aqui, que nos levasse a ser uma igreja ainda mais unida, e eu creio que nós somos uma igreja muito unida, eu tenho muita tranquilidade para tratar desse tema aqui, porque eu nos reconheço dessa forma, mas ainda assim existem coisas que nós precisamos pontuar, compreender e talvez mudar um pouco o nosso comportamento para que a gente consiga alcançar alguns resultados ao final dessa caminhada. No segundo tempo, então, eu vou aqui falar com a turma do lado do Renan, vou pedir então para que vocês que estão aí com a Bíblia aberta em Gênesis, capítulo 11, vamos ler uma primeira definição do perigo que é unidade, que ela é diferente. Desculpe, gente, que ela é diferente da uniformidade. Então, em Gênesis, capítulo 11, de 1 a 9, nós vamos ver aqui. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem,
Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrições para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Este é um exemplo de gente unida que resolveu fazer o mal. Aqui, ao imaginar construir essa torre para chegar até os céus, o que queria, na verdade, o homem, o que planejavam aqueles homens era simplesmente tomar o lugar de Deus, como se isso fosse possível. Então, agindo em unidade, eles resolvem fazer algo mal e perverso aos olhos do Pai. Não é essa a nossa intenção e é esse o cuidado que precisamos ter. Precisamos colocar o Senhor à frente e como o nosso alvo, nosso objetivo é mais uma visão de corpo, o que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. Quando o pastor Sandro falou para nós sobre a respeito da visão da igreja, ele, não sei se vocês vão lembrar, e eu espero que sim, ele pontuou para nós, ele nos direcionou como é que, como igreja, nós iremos nos comportar ao longo dessa caminhada. E ele falou sobre a conexão com Deus, vocês lembram disso? A conexão com Deus que nós vamos buscar aqui aos domingos, nos nossos cultos dominicais, na escola bíblica dominical. O pastor vai tratar conosco a respeito da palavra, do entendimento do nosso Deus e como igreja nós vamos assim nos comportar. Num segundo momento, ele fala sobre a conexão com as pessoas. A importância e a relevância, sim, dessa unidade que a gente vai buscar. Conexão com as pessoas, a gente tem, como a Raquel falou aqui na nossa news, nas nossas informações, nós temos a Noite da Esperança Casa, é importante que a igreja participe, se envolva com isso. E como o Renan tratou no dia que ele veio trazer uma mensagem, ele pediu para que pessoas aleatórias da igreja tirassem e mandassem para ele, ou enviassem para ele fotos de momentos marcantes. E ele não disse para que servia, ele só pediu para enviar para eles fotos de momentos marcantes da sua vida. E aqueles que mandaram as fotos, o Renan publicou aqui as fotos, ele chamou a atenção. Em todas elas haviam pessoas reunidas, pessoas unidas. Ninguém mandou uma selfie e disse que aquele ali foi um dia importante e relevante, porque é exatamente essa a nossa natureza. Nós queremos nos reunir, nós precisamos nos reunir, e assim deve ser. Essa é a forma como o Senhor sonhou para todos nós, para que nós nos uníssemos. E nessa participando desse corpo, que nós então pudéssemos caminhar e alcançar os objetivos traçados para essa igreja. E num terceiro ponto, que é o que mais me tocou e me moveu desde o dia que o pastor me convidou para trazer essa palavra, é a conexão com os ministérios. A maneira mais eficiente que eu e você temos de nos parecer com Jesus Cristo é servindo, como Ele serviu. E aí, como igreja, como parte desse corpo, eu e você entendemos que não adianta mais a gente vir aqui e simplesmente sentar no banco, talvez chegar depois que o culto começou, talvez ir embora antes que o culto termine, exatamente para que não tenha nem a chance de se relacionar com ninguém. Não é isso que o Senhor espera de mim e de você. O que Ele quer é que eu e você arregaçemos as mangas e que a gente se coloque nessa posição de servo, como Ele foi. De servo como Ele é, porque Ele continua nos servindo, Ele continua servindo ao seu propósito, e é essa a semelhança que nós buscamos. Então, se num primeiro momento nós temos um povo lá na Babilônia, tentando construir uma torre para tomar o lugar de Deus, agora a gente vai compreender a importância de sermos parte de um corpo, cujo cabeça é Cristo, e que devemos trabalhar como uma engrenagem, respeitando uns aos outros. E aí, no nosso segundo tema, aí, para aqueles que abriram em 1 Coríntios, capítulo 12, a gente vai entender que a melhor forma dessa visão de
de unidade na igreja é exatamente nos respeitando como corpo que somos. E aí, então, eu vou pedir para vocês, vamos ler juntos aqui em 1 Coríntios 12, nós vamos ler do 12 a 14 e depois vamos pular para o 25. Alguém pode ler, por gentileza, em voz alta, enquanto eu bebo uma aguinha, por favor? Aqui desse lado. Ótimo, obrigado. E agora, a partir do 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpos de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Um dos grandes desafios da igreja, de forma geral, é que a gente consiga trabalhar em conjunto, trabalhar em unidade, respeitando as diferenças que existem entre uns e outros e fazendo isso de maneira harmônica. E é por isso que esse exemplo que a palavra nos traz de corpo é fundamental, porque a gente consegue olhar para o nosso corpo e ver as diferenças e, da mesma forma, reconhecer o quanto é importante. Se você já imaginou o dedinho mindinho que parece não servir para muita coisa, bate ele na quina do sofá, da cama, e vê se não vai doer. E mais, enquanto ele não parar de doer, como vai ser difícil para você caminhar? Até a sua caminhada vai ser mais difícil. Falando de um dedinho muito miúdo, e a gente pensando aqui na nossa estrutura como igreja, é muito importante que a gente entenda que não existe essa diferença, que todos nós fazemos parte deste mesmo corpo, e se algum de nós foge ou sai desse corpo, se algum membro é retirado, destacado desse corpo, esse membro não tem mais condições de agir. Um membro destacado do corpo, ele está morto. Um membro destacado do corpo, um membro que é excluído do corpo, ele não consegue mais reagir, ele não consegue mais cumprir as suas funções. Da mesma forma, o corpo destacado da sua cabeça. Já não há mais reação. Então, se nós, como igreja, começarmos a separar, não, esse aqui não serve muito, aquele ali não é muito legal, aquele ali tem alguns problemas, e a gente começa a tirar essas pessoas, a gente está como se estivesse mutilando esse corpo de Cristo. E ainda assim, nós estamos agindo diferente do que a cabeça nos espera. E aí nós estamos nos destacando dessa cabeça. E é esse o cuidado que nós precisamos ter. Precisamos lembrar que fazemos parte de um corpo, e que cujo cabeça é o nosso Senhor e Salvador Jesus. E a Ele a gente precisa, é sobre Ele que nós precisamos falar e como Ele é que nós precisamos reagir. Quando o Senhor colocou no meu coração essa mensagem para que nós falássemos a respeito dessa unidade na igreja e ver essa visão de corpo, traz para nós alguns desafios. Traz para nós a necessidade de a gente pensar onde é que a gente está se adequando nesse corpo. Primeiro, o cuidado de não sermos aqueles que estão querendo simplesmente chamar a atenção, como fizeram aqueles que tentaram construir a chamada Torre de Babel. E, em segundo lugar, é entender que parte desse corpo que somos, precisamos trabalhar, precisamos nos unir. Há uma série de ministérios aqui que precisam da sua mão, onde você pode ajudar, onde você pode colaborar, onde você pode servir. E é a partir daí que virá esse crescimento, é a partir daí que virá o nosso passo como igreja, onde nós iremos chegar, a quantas pessoas nós teremos a oportunidade de falar do Evangelho. A igreja não é, e nunca foi, essa estrutura, esse templo. Isso aqui nos deixa um ambiente mais confortável, e é ótimo que a gente tenha isso. Mas a igreja somos nós, eu e você, como parte desse corpo. A gente é desafiado a entender essa estrutura, reconhecer que fazemos parte do mesmo corpo e que não temos o direito de excluir ninguém. E mais do que isso, se alguém
também parte desse corpo, fez algo contra você, ou agiu de maneira com a qual você não concordou, ainda assim você não tem o direito de tentar excluir e afastar essas pessoas do corpo, porque ela precisa estar conectada ao mesmo corpo. E o desafio para nós é: aqueles que se sentiram ofendidos, gritem. Aqueles que se sentiram magoados, gritem. E esse gritar é pedir ajuda, é pedir socorro, é se apresentar e falar: olha, o que você me fez, ou o que você falou, ou o que você fez não agradou, eu me senti mal, eu me senti ofendido. Converse. E eu quero contar uma coisa para vocês. Eu fico muito mais confortável quando a Raquel está do meu lado, em qualquer momento que a gente tenha para falar. Hoje eu estou sentindo falta dela aqui. Mas eu vou, ainda assim, eu vou usar ela como um exemplo aqui. Lá em casa, de vez em quando, a gente briga. Talvez com uma frequência maior do que eu gostaria, mas acontece. Mas a gente entende que a gente é parte do mesmo corpo e a gente precisa se entender. E há uma diferença muito grande quando a gente briga por algo que a Raquel fez errado, ou pelo menos que eu acho que ela fez errado, e quando a gente briga, quando algo que ela acha que eu fiz errado. Dificilmente eu erro, mas quando algo que eu fiz errado. Porque é o seguinte, a gente fica ali daquele jeito que todo casal sabe como é que é, briga, tá cada um de um lado, bico, aí às vezes ela chora um pouco num canto, aí finge que parece que se esconde para eu não ver, mas deixa eu ver, fica aquele negócio assim. Mas o fato é que quando às vezes a realidade chega nela e ela vem falar comigo, ela já vem com os olhos lacrimejantes e ela fala: meu bem, eu já estou chorando igual a ela, e eu já abraço e falo: não precisa dizer mais nada, tá tudo bem, olha, vamos ajeitar, vamos encontrar uma solução, vamos buscar uma saída. Mas, por outro lado, quando o erro é meu e a ficha cai aqui, gente, pensa num sofrimento. Eu compro flores, eu compro presente, eu começo a deixar uns negócios espalhados pela casa e parece que tudo que ela vê, que sabe que sou eu, ela já vai derrubando, assim, sabe? Sou eu querendo me aproximar, ela já vai derrubando. E quando eu falo: meu bem, me desculpa, ela diz: desculpa por quê? O que você sabe o que você fez de errado? E eu falo: não, eu sei, mas não é bem assim. Não é bem assim, você não está pedindo desculpa, você não se arrependeu, você não mudou. E começa essa conversa. E, gente, eu estou contando essa história para vocês para dizer o seguinte: se você foi aquele que se sentiu ofendido, e você hoje sente no seu coração que você precisa se aproximar de alguém para pedir perdão, para voltar a essa harmonia necessária a esse corpo, que você faça isso com o coração daquele que é, segundo alguns livros que nós já lemos, aquele que reconhece o erro e que dá o primeiro passo. Esse é o mais inteligente, de verdade. É o mais centrado, é aquele que está mais responsável. Reconheci que fiz errado e vou dar um passo aqui. Ou até mais, ainda que ainda não tenha reconhecido que está errado, mas você está sentindo que o clima não está bom, que a outra pessoa não está satisfeita, você, como mais inteligente, como mais preparado, você pode dar o primeiro passo e se aproximar para pedir desculpa e para reaproximar, para reorganizar as coisas. E, por outro lado, se você é aquele que ofendeu, que você não crie essa barreira de ficar perguntando: mas por que você está me pedindo desculpa? Que você não crie essa barreira de falar: tá falando isso, mas daqui a meia hora vai fazer igual. Não seja você esse. Seja você aquele que vai perdoar. Seja você aquele que vai sentar a pessoa e falar: olha, não se preocupe, nós vamos caminhar juntos. Meus irmãos, se tem algo que é rejuvenescedor, que é você liberar o perdão, é libertador você perdoar alguém e saber que a partir dali você vai poder ter com essa pessoa um outro nível de comportamento e de relacionamento, que é o que se espera do corpo. A mão não olha para o pé o dia inteiro, eles não são tão amigos assim. Mas o fato é que eles fazem parte do mesmo corpo e se um estiver doendo, o outro vai sentir. E quando a gente olha para a igreja, às vezes um entra numa porta, o outro sai pela outra. Ah, vai ter um evento, é na casa do fulano, lá eu não vou. Gente, não é isso que é fazer parte do mesmo corpo. E eu realmente espero que essa palavra possa estar tocando no seu coração da mesma forma como ela tem tocado no meu. Porque é muito importante que a gente busque essa unidade na palavra, que a gente busque aparar as arestas e caminhar na mesma direção. Eu creio
que nós somos liderados por homens de Deus. E quando eu falo homens, eu estou pensando no pastor, eu estou pensando nos presbíteros, eu estou pensando nas presbíteras, eu estou pensando nos líderes de ministérios. Eu tenho certeza absoluta que foi o Senhor quem escolheu e é o Senhor quem tem capacitado cada um desses membros para exercerem essa liderança. E a partir dali, eles vão nos direcionar. E eu creio que Deus está falando com eles. Ainda que, eventualmente, eu não concorde com uma ou outra decisão, meus irmãos, eu faço parte do corpo. Esse corpo tem cabeça, e é a cabeça que diz para onde nós vamos. E se Deus está falando com essas pessoas, e Ele está mandando ir nessa direção, é nessa direção que eu quero ir. E se porventura, Deus falar comigo que a direção não é essa, a direção é aquela, nós fazemos parte de um corpo que se escuta. Nós temos abertura para ir ao pastor, para ir aos líderes e falar, olha, sugere, por que não fazemos dessa outra forma? Por que não pode ser daquele lado? E sempre se lembre, eles são os líderes. Se Deus está falando com você, Deus está falando com eles também. E talvez a sua palavra vai ser aquela que vai startar e falar, eu estava pensando sobre isso, havia algo no meu coração sobre isso, e o que você trouxe de informação veio agora para confirmar. E por outro lado, talvez ele tenha que dizer para você, não, meu irmão, neste instante, a decisão está tomada, nós vamos caminhar nessa direção. E sabe o que acontece? Quando a gente caminha na direção do líder, a coisa funciona. Porque se Deus falou com você que o caminho era esse, o líder falou para você que o caminho é aquele, e você segue o líder em unidade, sabe o que Deus faz? Ele faz a volta e ele alcança exatamente o resultado, porque aquilo que nós planejamos fazer não é o que está simplesmente no nosso coração, não é simplesmente o nosso desejo. O que planejamos fazer é aquilo que o Senhor sonhou para nós como igreja. Então, se o Senhor nos manda com os missionários para a África, para o interior do Brasil, é isso que o Senhor tem esperado. Se o Senhor nos manda criar uma estrutura mais confortável e mais segura para as nossas crianças, é essa a direção, e nós vamos alcançar esse objetivo, pouco importando muitas vezes a forma, porque nós estamos ligados à cabeça e obedecendo a esse Senhor que é o dono da igreja. Ele é o cabeça. Oi? O povo da Babilônia estava seguindo numa direção completamente equivocada. A estrutura daquela pirâmide era, na verdade, um templo onde eles acreditavam que eles subiriam e encontraria deuses. E eu estou falando deuses para ficar bem claro que não é o nosso Deus que eles buscavam naquele lugar. E que os deuses usariam daquela mesma estrutura para descer e se encontrar com o povo onde eles faziam suas oferendas. Ainda assim, havia unidade naquele povo, e, na verdade, a melhor forma de entendermos aqui é que havia uniformidade, porque a Bíblia nos relata, nesse texto que lemos, que eles pensavam iguais, eles falavam iguais. Não é isso que se espera. Aqui nós respeitamos, na unidade, nós respeitamos as diferenças. Aqui não. E ainda assim, eles fizeram coisas grandiosas, ao ponto de chamar a atenção de Deus para aquela torre e Deus descer para ver o que é que estava acontecendo ali. Quando nós agimos em uniformidade, muitas vezes nós começamos a alcançar bons resultados, mas nós nos desconectamos da cabeça. Nós paramos de pensar no que é que Deus quer que a gente faça. Nós paramos de pensar no resultado para a glória do Senhor e a gente coloca as nossas intenções. E essa é uma aplicação que você pode levar para dentro da sua casa com a sua família, que você pode levar para dentro da sua empresa, seja você o dono da empresa ou o funcionário da empresa. Muitas vezes as coisas estão completamente erradas, mas ainda assim há uma certa prosperidade, porque há uma uniformidade. Os funcionários estão agindo todos iguais, com corrupção, o que for, estão agindo todos iguais. O lucro parece enorme ao final do tempo, mas a gente está chamando a atenção de Deus para o que está errado, porque a gente está colocando aquilo como mais importante. Na nossa casa, a mesma coisa.
Nosso casamento já tem aí 40 anos, está indo tudo bem. Não está não, é porque está todo mundo fazendo tudo errado, mas está fazendo tudo errado igualzinho. E aí a gente está indo nessa uniformidade. Quando, na verdade, a gente precisa olhar para o que o Senhor espera de nós, e aí sim a gente vai agir com unidade, respeitando as diferenças, para buscar aquele objetivo que o Senhor quer de nós. Quando eu li esse texto da Torre de Babel, eu me lembrei de um casal que é sempre referência. Por isso que o Renan, quando falou da minha mãe, meu pai, meu olho já lacrimeja, minha voz já embarga, vocês podem perceber. É sempre assim, porque eu vi em casa um casal que foi unido a vida inteira, e assim eles estão há, daqui a pouco, 41 anos de casado, daqui a 2 semanas. E eu vi eles tomando as decisões em unidade, dentro de casa, o tempo inteiro. Chegava a ser chato. Para o que vai comprar no mercado, tinha que ter unidade. Era listinha, um concorda, o outro concorda. Vai pintar a parede, tem que concordar qual é a cor. Era desse jeito. Mas eu também sofri um pouco. E hoje, já que eu estou fazendo expose da minha esposa, vou fazer dos meus pais também. Mas teve um momento em que eles resolveram se unir para fazer maldade comigo. E, gente, doeu demais. Quando apanhava de um só, ainda ia, mas quando apanhava dos dois ao mesmo tempo, doía a beça. E, às vezes, a maldade não é nem na palmada. Às vezes, a maldade é da maneira como a gente reage às circunstâncias. E pensa num período difícil. É isso, quando a gente age em unidade, mesmo que para fazer o mal, a gente vai alcançar resultados, ainda que sejam eles catastróficos, como foi Babel. E é por isso que a gente tem que ter esse cuidado de estar agindo em unidade, respeitando as diferenças e buscando sempre a vontade de Jesus Cristo. É por isso que essa igreja está aqui há tantos anos, abençoando tanto a vida da comunidade brasileira, porque ela está em unidade, fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. E o desejo do meu coração é que você consiga pegar essa mensagem e aplicar ela na sua casa, na sua vida, e principalmente aqui na sua igreja, aqui na sua nova família em Orlando. Que você consiga sair daqui e pensar em algo que tenha ficado aí, umas arestas. Eu sei que o Espírito Santo incomoda. Quando a gente começa a falar sobre perdão, sobre a importância de sermos corpo, mesmo com aqueles que estão incomodando, eu sei que o Espírito Santo começa a sussurrar em nós um desejo de conversar. Tenha esse tempo, não deixe passar. E lembra que a gente vai agir em unidade, seguindo esse cabeça Cristo, para que a nossa igreja possa ser um referencial, que a comunidade brasileira possa vir aqui e ser abençoada, que a gente possa trazer a nossa família, os nossos amigos que daqui a pouco vão chegar do Brasil, que vêm como turista, que a gente possa ter prazer em chamá-los aqui e que eles cheguem aqui, mesmo turistando, mas que eles cheguem aqui e recebam uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra e um abraço e um acolhimento que essa igreja sabe fazer muito bem, exatamente porque a gente busca isso. Eu vou chamar o Ministério de Louvor aqui à frente, enquanto a gente caminha para esse final, e eu queria dar aí 1 ou 2 minutos para que vocês possam pensar um pouco como é que essa palavra vai se aplicar em você, como parte da igreja, como parte dessa igreja, como é que essa palavra vai se aplicar com você na sua casa, para que você veja se você está agindo em unidade e seguindo a direção correta, e até mesmo como é que essa palavra pode se aplicar no seu trabalho. Como é difícil viver em harmonia, mas a palavra também nos ensina que como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Não deixe de olhar para essa igreja, não deixe de observar os ministérios que nós temos aqui e não deixe de se apresentar e falar, olha, eu estou aqui pronto, disposto para servir. Onde é que eu posso ser útil? E não pense que você não pode ser útil, porque você pode. Você é parte desse corpo. Tem um lugar para você aqui. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que a gente tem nessa manhã de trabalhar esse tema tão importante para a nossa vida, e a gente quer te agradecer, Deus, e pedir para que o Senhor faça essa palavra fortalecer, Deus, as nossas relações, que essa palavra possa dar frutos no nosso coração e que cada um aqui possa sair hoje com o desejo de fazer algo melhor, seja na sua casa, seja na sua família, seja no seu ambiente de trabalho. Que o Senhor possa nos abençoar, Pai, guardar e cuidar de nós nessa unidade, que a gente possa olhar para o Senhor como o Cristo, o cabeça,
aquele que tem as respostas para todos nós e que a gente possa buscar sempre fazer a tua vontade. Que o Senhor assim nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado.